E nós estamos com a Tereza Campelo, que foi ministra, sempre será uma ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e desde 2011 ficou no ministério até 2016, mas participou do governo Lula desde o início, se eu não estou errada, exatamente com a implantação do Fome Zero, dos programas de transferência de renda. Mas ainda uma outra coisa que para nós a educação é muito importante, e, portanto, fora disso aqui, Tereza, um dia você vai vir contar essas coisas para a gente com calma, porque isso é tão importante, mesmo que seja à distância. Participou de eventos de orçamento participativo no Rio Grande do Sul, não é? E aí lá com o Olívio Dutra, e a gente teve toda uma trajetória ligada a essa questão da participação popular. Então, a gente agradece para muito, né? A gente acha que vai ser muito, muito, muito bom o testemunho da Tereza por tudo isso que ela acumula, não é? Em qual sentido? Então, vamos lá. Quem somos nós? Nós somos um núcleo, esse núcleo foi criado junto com a professora Lisete Arelaro. Eu trabalho com a Lisete desde antes. A Lisete também trabalhou no Paulo Freire, depois nós fomos para Diadema, enfim. Ela saiu do PT, mas eu não. E nós dividimos sala, não é verdade? Somos irmãs que temos esta questão. Digo para ela que o melhor da educação que ela leva é a educação do PT. Mas isso é uma brincadeira. Enfim, Lisete foi candidata a governadora, como você sabe. Então, mas enfim, Lisete é uma guerreira. Então, faço parte desse grupo de mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras. Acho que aprendi muito com essas mulheres guerreiras, Tereza. E aí, junto com a Lisete, nós fizemos na USP um núcleo de avaliação institucional, num sentido não do comércio ou da empresa privada de educação, mas na concepção de uma avaliação que a escola e cada escola tem que fazer do seu projeto. Então, a gente defende que a avaliação, quem faz é a escola. Eu não posso, a escola tá, e aí é uma polêmica, obviamente que é uma polêmica, inclusive com os do PT, a escola não pode se subordinar a uma avaliação externa que desconheça as especificidades que ela tem e que facilite a implantação de um currículo único. Porque, na verdade, as escolas têm especificidades e a gente é bem freiriana daí. É esse diálogo com o território que produz, sim, uma inserção de um currículo na escola. Bom, então, nós somos por aí e, junto conosco, então, nós temos cerca de 30, 35 escolas da Grande São Paulo. São escolas municipais, escolas estaduais, escolas de Cotia, de São Bernardo, com experiências. Então, são sistemas públicos distintos, mas são escolas que vão, suas coordenações, vêm tentando aprofundar um conhecimento maior dos seus territórios e da sua proposta. E aí, isso tem sido muito importante. A gente trabalha também com o Instituto Lidas, que talvez você deve localizar, talvez, que fez, naquela coisa do Mais Educação Federal, fez a localização das escolas e a caracterização das escolas. O Instituto Lidas é um parceiro nosso nesse processo de territorialização das unidades escolares. E aí, Tereza, qual é a grande questão? Não é verdade? A grande questão é como é que essas escolas dialogam efetivamente com as suas comunidades. E mais do que nunca agora. E aí, muitas delas, nós não paramos as nossas reuniões. E muitas delas tentaram resistir a essa ação nefasta que foi a devolução da alimentação escolar. Por quê? Porque, ao invés. Aí, assim, eu falo porque fui secretária de Educação em Suzano depois, já tinha trabalhado com o Celso Daniel, tinha sido secretária dele. Enfim, os contratos da alimentação escolar, a gente faz no começo do ano, eles estão em vigência. Havia que se fazer apenas um fluxo de distribuição desses contratos para a população e não tirar a alimentação escolar da população. Mas, no desespero, o que essas escolas têm feito, e a gente tem conversado muito, elas têm organizado ações de autoajuda.
Então, contas para contribuição, arrecadação de alimentos para ir distribuir. E a gente tem discutido muito com elas que, se, pelo contrário, se elas conseguissem que os conselhos de escola tivessem clareza do que é o dinheiro da alimentação escolar, uma pressão deles sobre as prefeituras destravaria isso. Eu acho que destravaria mesmo, porque tá compromissado. O dinheiro já está lá, já está acertado, era só ver um fluxo de distribuição. Mas a gente tem falado, e as lideranças ficam desesperadas. Por exemplo, nós trabalhamos com Heliópolis, que talvez você consiga situar em São Paulo, aquele monstro que é Heliópolis. E aí a liderança da UNAS, da União dos Moradores de Heliópolis, vai estar hoje à noite com a gente. Ela tem vindo, e ela fica desesperada, porque Heliópolis, não só as casinhas não têm a menor condição de abrigar as pessoas em reclusão, como estão passando fome. Eles estão passando fome. Não é? E eu disse para ela, escuta, mas se você organizar, porque eles já estão mesmo se encontrando, não é possível eles fazerem reclusão passando fome e mesmo morando. Mas nós tínhamos que organizar uma pressão sobre o prefeito, para poder ter mecanismos de distribuição da alimentação. Bom, mas então, nós estamos nessa ação entre um desejo de uma ação voluntária, de um voluntariado, que eu acho que alivia a nossa consciência, mas que não resolve, e um meio-campo para poder compreender. Agora, isso é uma parte. A alimentação escolar é uma parte. A outra parte é que a população está mesmo, não é, sem nenhuma grana. E, portanto, a transferência de renda era fundamental, Tereza. Só que eles têm que compreender. E por isso a sua fala para nós é importante. Eu hoje entrei em contato com a Caixa Econômica no telefone que tem, né, para ver, para fuçar, tá certo? E a Caixa Econômica diz que nós temos que esperar que providências serão tomadas. E, quanto aos programas de transferência de renda anunciados pelo governo federal, que se aguarde, as providências serão tomadas. Cara, que se aguarde, as providências serão tomadas, eu acho que é uma resposta, tá bem. Agora, o que a população pode fazer? Então, a minha conversa com você, Tereza, era para você um pouco explicar a lógica do cadastro único, do que foi feito, e da força que isso pode ter para a população, para essas lideranças, para os professores, para os estudantes da USP, porque parece uma palavra mágica, entendeu? É que a gente é petista, defende uma coisa do PT. Não, absolutamente, nós defendemos uma política pública de transferência de renda, para com isso, entendeu? Então, acho que é esse o nosso limite. Né? E aí você implantou tudo isso de uma maneira tão competente, tão bela, por isso que a gente queria seu testemunho, né? Não queremos onerar você, mas queremos esse testemunho assim, do que fazer. A pressão, porque hoje cedo, e aí termino mesmo, eu conversei um pouco, quem tem sido um parceiro muito legal na USP é o neto do Florestan Fernandes, ele é meu colega na Faculdade de Educação, o Paulo. Hoje eu convidei o Paulo, ele não ia poder, mas enfim, convidei o Paulo para estar com a gente, ele vai estar à noite. Mas ele escreve para mim uma coisa tão doída, porque ele trabalha com a Cracolândia, com o povo da Cracolândia. E ele fala, Sônia, eu queria a transferência de renda para quem não consegue entregar documento, porque eles ali não conseguem entregar documento. Eles escondem os documentos, eles não têm como. Agora, ali eu acho que é o limite do limite da exclusão. O povo que o Paulo trabalha é o limite do limite da exclusão. Esses daí eu não sei mesmo como nós vamos fazer, a não ser via assistência. Né? Mesmo, assistência, porque eu não sei se eles vão conseguir ter qualquer cartão, qualquer inscrição. Né? Mas agora há uma grande quantidade que não, que pelas escolas poderia ter já. E as escolas poderiam facilitar. Em especial essas escolas que têm efetivamente, e são muitas, um compromisso com a população. Então, a escola tem uma capilaridade na cidade inteira. Há local que não tem UBS, mas tem escola. Ela tem uma capilaridade. O que é que nós vamos fazer enquanto política pública, nós da educação? Então, é isso. Tá certo, tá certo. Bom, Sônia, todos que vão participar com a gente dessa conversa, a gente queria fazer uma conversa, mas quando eu estou 4 horas de diferença, né, ia ficar aqui meia-noite, eu já não estou aguentando mais. Eu tenho
trabalhado até essa hora todo dia, né? Porque a gente está numa loucura aqui de produção. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente poder estar fazendo essa quase conversa. Eu acho que é uma obrigação de cada um de nós que tem compromisso com a população e tenta ajudar a construir caminhos, né? Apesar da gente estar nesse desgoverno, né? Sem Estado, sem aquele que poderia estar tentando. Ia ser difícil em qualquer situação. A gente vai viver uma situação dramática, né? Mesmo com um governo comprometido, a situação seria difícil. Agora com um governo que não só desconsidera o drama que está batendo na nossa porta, né? Diminui a gravidade da situação e cria um descompasso completo entre os vários entes federados, entre os vários atores, aí realmente nós vamos ver uma situação muito, muito grave. Eu estou também apavorada e o que eu puder contribuir eu estou tentando fazer também meu lado. Olha só, deixa eu começar falando uma coisa que eu tenho falado muito, que é importante, porque essa crise vai ser muito dura, mas vai passar, e a gente tem que estar também pensando no futuro, né? O Brasil, talvez de todos os países pobres e em desenvolvimento, o Brasil não é um país pobre, tem uma população pobre enorme, mas é um país em desenvolvimento. Mas de todos os países em desenvolvimento, países pobres, e talvez até de alguns países muito ricos e desenvolvidos, nós sejamos os únicos que conseguiram construir algumas políticas públicas que nos geraram uma capacidade de capilaridade, uma capacidade de planejamento, uma capacidade de acesso à população completamente diferenciada. São várias as coisas, vou falar de 3 delas. Aliás, vou falar de 4. A primeira é o Sistema Único de Saúde. Quantos países em desenvolvimento no mundo contam com um Sistema Único de Saúde integrado, o governo federal, o estado, os municípios, chega em praticamente todos os municípios, tem uma capacidade enorme, apesar de todo o desmonte que vem sofrendo já desde 2016, com o fim dos mais médicos, com tudo que acabaram com a farmácia popular, mas mesmo assim nós temos uma estrutura de Sistema Único de Saúde. Tem países que não tem isso. O governo está desperdiçando isso. Se ele estivesse investindo, comprando equipamentos, sabendo que essa crise já está anunciada desde janeiro, quer dizer, eles podiam estar se antecipando, comprando máscara, comprando equipamento, viabilizando que o SUS pudesse operar na sua capacidade máxima, contratando médicos. Não, agora que eles vão começar a fazer as coisas. Então, estão desperdiçando um ativo, né, para falar como economista, mas, na verdade, um patrimônio em operação no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Segundo, cadastro único das políticas sociais. Tem gente que acha que é o cadastro do Bolsa Família. Não é. O cadastro único atende no governo federal mais de 20 políticas. Né? Tarifa social de energia elétrica, a gente faz cisterna usando cadastro único, o Luz para Todos usou, um conjunto de políticas públicas, estados e municípios também. Nós sabemos onde está a população pobre no Brasil, a maioria. Né? Depois eu vou falar um pouquinho de transferência de renda, mas assim, segundo, cadastro único. Isso nos dá uma capacidade de planejar, de chegar na população, de ter acesso à informação, de saber onde eles estão, quantos são, que idade tem, tudo isso. Terceira grande política. Mas isso tem sido atualizado, Tereza? Não, eu vou falar sobre isso, só para falar, fazer uma geral, para as pessoas entenderem que nós temos um canhão na mão. Só com as 4 coisas que eu vou falar, tem muito mais. Né? Caixa Econômica Federal, que felizmente não privatizaram, que até outro dia estavam para privatizar. Se tivessem privatizado, a gente teria perdido um banco que tem condições de chegar no mais pobre, tem experiência. Você ligou para a Caixa, eles realmente não têm o que dizer. Por quê? Porque eles são uma instituição pagadora. Só que o governo pode, em poucos dias, dizer: aqui está o dinheiro, pague, e dá orientação, e a Caixa sabe o que fazer. Agora, ela não pode dizer: não, professora Sônia, faça isso, isso, isso. Por quê? Porque quem está não dizendo para ela é o governo. Depois a gente vai falar um pouco sobre transferência de renda. A 4ª questão é o sistema de educação.
Quando a gente acabou com que também funciona como sistema, opera no Brasil todo, opera de forma articulada, sabe onde estão as comunidades carentes, e no caso do sistema de educação, né, tem um diferencial muito, muito importante. Quando eu falo das ações de superação da fome no Brasil, eu não gosto de falar de erradicação da fome, né? A gente superou a fome como um problema endêmico no Brasil em 2014, graças a um conjunto de políticas, fortalecimento da agricultura familiar, o PAA, um conjunto de políticas, mas tem duas que são gigantescas. Uma delas é o Bolsa Família. A segunda é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que chega em 40 milhões de crianças no Brasil, crianças e jovens. 40 milhões. Uma parte deles tem comida na escola. Não é aquele que tinha biscoito com leite, biscoito recheado com leite, ou com um suco açucarado. Não. Comida, arroz, feijão, macarrão, carne, fruta, verdura. Então, e a gente vinha construindo, não está perfeito ainda, não está perfeito, mas estava em processo de construção, e você só faz isso para ter um sistema num país como o nosso, no dia a dia, verificando, cobrando, comprando agricultura familiar ou não, está servindo comida ou não, qual que tem cozinha, qual que não tem, isso é um processo, né? E ele estava sendo muito aprimorado. Então, a gente tem esses 4 gigantes, fora um conjunto de outros gigantes. Com isso, nós temos ferramenta para enfrentar o que o governo, o que a maior negligência é o seguinte: o governo tem que finalmente nos ajudar a manter as pessoas em casa. E só tem um jeito das pessoas ficarem em casa, se elas puderem garantir o bem-estar e o mínimo de qualidade de vida da sua família. Uma mãe diarista não vai ficar em casa. Um pai que vende uma coisa no ponto de ônibus, ou que é torneiro mecânico, ou que faz um serviço, não vai ficar em casa se não tiver comida. Então, se ele sair de casa, isso é um desserviço para o país. Quer dizer, ele ficar em casa, ele tem que receber o dinheiro que substitua o salário dele. Não é o Bolsa Família. O Bolsa Família não substitui o salário de ninguém, né? Então, qual é a grande orientação que tem que ser dada agora? Podemos usar vários mecanismos, inclusive o próprio PNAE, né? Mas qual é a grande orientação? Você tem que ficar em casa. E para você ficar em casa, o Estado vai garantir não só que você esteja protegido do coronavírus, como que você esteja protegido para poder comprar comida e manter a sua família. Já vai ser difícil para muita gente que mora numa casa pequena, né, que mora num barraco, que mora num lugar aglomerado, mas se ele não tiver um mínimo de condição, ele não tem nem como executar isso, né? Então já vai ser muito difícil, não tem água. Então, tem um conjunto de coisas, depois a gente pode falar rapidamente sobre elas, mas tem uma que é elementar. Nós temos que pagar essa população toda para que ela fique em casa. Bom, o governo federal, que já tinha que estar fazendo isso há muito tempo, que já disse desde o começo de março, vou pagar aqueles R$200, que era um valor miserável. Então, agora nós estamos dizendo, tem que pagar mais. Quer dizer, nós estamos dizendo que tem que pagar mais há muito tempo, mas assim, ele já sabia que ele ia pagar os 200, então ele já tinha que estar com esses mecanismos todos prontos. Não tem desculpa para dizer, e agora que aprovaram é que eu vou ver como eu vou pagar. Não, não é verdade. E mais, tem como pagar. Então, eu queria contar para vocês 3 coisas que nós estamos fazendo, assim, atuando, não só o PT, mas o conjunto dos partidos de oposição, setores democráticos que eu acho que tem ajudado, né? Primeiro, a gente fez um projeto de lei muito importante, que surgiu como um projeto inicialmente do PT, para dar um salário mínimo por família, e acabou sendo aprovado, né, chamando, o nosso projeto chamava Seguro Quarentena, ele foi aprovado como renda básica emergencial, que é ótimo, acho que não interessa nome, nessa hora o dinheiro tem que chegar no povo, né? E eles aprovaram uma coisa um pouco diferente, que dá R$600 por pessoa, mas a família, se tiver 2 adultos, ou se tiver a mãe com as crianças, ganha R$1.200. Então, em geral, a grande maioria das famílias, né, vai receber R$1.200. E pega quem? Pega todo mundo que é do Bolsa Família. Lembra que o Bolsa Família
não é suficiente para sustentar uma família. A família já trabalhava e recebia o Bolsa Família como um complemento. Agora não pode mais trabalhar. Nós não queremos que uma pessoa vá trabalhar. Não é só ela não pode, nós não queremos. Por quê? Porque se ela for trabalhar, ela vai pegar ônibus, ela vai pegar metrô, ela vai se contaminar, ela vai contaminar outras pessoas. Então, quanto mais ela ficar em casa, melhor é, não só para ela se proteger, proteger sua família, mas proteger o país. Então, isso, na verdade, ela está fazendo um serviço de utilidade pública ficando em casa. Então, nós temos que pagar essa família para que ela tenha condições de se manter em casa. Quem pode receber essa renda que já foi aprovada? Quem recebe o Bolsa Família, quem está no cadastro único, aqueles informais que não estavam no cadastro único, o diarista, o que a gente chama de autônomo, o que a gente chama de por conta própria, o desempregado, o microempreendedor individual. Então, é um número enorme de pessoas, certo? Exceto aqueles que têm carteira assinada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre quem tem carteira assinada. Tem como pagar essas pessoas que o governo federal está dizendo que não tem? Tem. Tem como pagar, por quê? A maior parte dessas pessoas, 80%, Sônia, 80% desses trabalhadores informais por conta própria, estão no cadastro único. Então, paga esses 80%. Tem uma parte que não está, que nós temos que ir atrás. Sim. Mas você tem o cadastro único, vamos pagar esse, e é fácil incluir os outros. Vamos fazer um cadastramento usando um aplicativo. Eu já tenho falado isso demais, porque tem já um aplicativo do cadastro único, para você atualizar, para você passar informação. Então, vamos usar esse aplicativo para que a pessoa possa se inscrever de forma facilitada. Vamos facilitar, porque o que nos interessa agora? Criar burocracia? Não. Vamos fazer autodeclaração. Eu uso sempre o exemplo, imposto de renda é autodeclarado. Só que as pessoas acham que classe média não mente. Não mente sobre o dentista, não mente, mas pobre mente, né? Quer dizer, tem algum problema genético, a pessoa é pobre porque ela é, né? Então, gente, vamos fazer a autodeclaração. A pessoa entra no aplicativo e diz, eu preciso receber essa renda básica emergencial. Vai lá, se cadastra, e o governo paga, e depois vai conferir se a pessoa, como é no imposto de renda, você depois vai conferir se a pessoa mentiu, não mentiu, vai buscar documento. Agora não tem que ter documento, não tem que ter papel. Se a pessoa tiver que entregar um papel no CRAS, ela vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, vai no CRAS, vai contaminar a pessoa do CRAS, vai ser contaminada, vai ficar na fila. Nós temos que evitar tudo isso. É possível fazer. Isto eu garanto, com toda a experiência de quem esteve lá dentro, conhecendo as pessoas, é possível ser feito. Então, primeiro bloco de questão que você tinha me levantado, é possível garantir renda para essas pessoas, que agora talvez seja a medida mais importante, porque tem comida, a vendinha da esquina tem comida, o armazém da esquina tem comida, não está faltando comida ainda, e muito provavelmente não faltará. Pode ser que tenha algum problema de abastecimento num ou no outro lugar, mas o Brasil tem comida, tem país que não tem. A Inglaterra não tem comida, por exemplo, onde eu estou. É uma ilha, eles importam tudo, o Brasil não. A comida que a gente come no Brasil é produzida no Brasil, então nós não vamos ter problema de desabastecimento. Talvez a gente tenha algum gargalo, assim, faltar uma coisa, né? Um tipo de item, faltou espinafre, ou faltar tomate, mas faltar comida não vai faltar. Se as pessoas tiverem dinheiro, uma parte grande do problema está resolvido, né? Então, esse grande lado, que é renda na mão da população, é possível ser resolvido, exige um esforço, exige dedicação, mas nós temos gente muito qualificada no governo. A Caixa sabe nos ajudar, o pessoal do Ministério da Cidadania, o antigo MDS, sabe fazer isso, e nós podemos, inclusive, usar a nossa rede de contato, as associações, as entidades de bairro, as próprias escolas, nos ajudando a informar essas famílias o que elas têm que fazer. Aquele que não está no cadastro único, gente, olha só, meu vizinho não está no cadastro único, vamos se cadastrar, minha gente. Então, essa rede de ajuda que já está funcionando, que tem salvado, inclusive, uma parte das famílias sobrevivendo, como? Pô, já não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro a semana que vem. Já não tinha dinheiro a semana passada, essa que é a verdade.
Porque as pessoas, apesar do louco do presidente que diz que as pessoas saírem para a rua, as pessoas estão preocupadas, estão tentando ficar em casa. Só está saindo na rua quem não tem outra alternativa. E aqueles setores essenciais que tem que sair, né? Quem trabalha na área de saúde, quem trabalha na área de alimentação, farmácia e assim por diante. Então, serviços essenciais. Bom, então, esse bloco era um bloco que já tinha que estar resolvido, as pessoas já podiam estar recebendo, porque foi aprovado na segunda-feira, o governo podia ter sancionado na terça, e se ele estivesse se preparando, como ele tinha que estar, como ele tinha que ter feito, lá desde o final, do começo de fevereiro, se ele estivesse fazendo o dever de casa, esse dinheiro já estava na mão das pessoas, porque dando a ordem para pagar, tendo a lei e dando a ordem para pagar, é uma questão de dias. Ele já podia estar cadastrando essas famílias para, não fez, realmente, porque é incompetente, porque não quer. É sempre aquela técnica. Se eu já ganhei um mês, então, né? Porque agora ele vai estar dizendo que vai pagar daqui a um mês. Gente, o povo não aguenta um mês, tem que pressionar. Paga, Bolsonaro. Essa é a primeira grande pressão. Você me dizer, o que o povo tem que fazer? Tem que pressionar. Você tem que usar aplicativo, tem que denunciar o governo, não tem nenhum motivo técnico que justifique não pagar. Bom, mas aonde pressiona? Pressiona o prefeito? Pressiona, entra nas redes e pressiona. Eu acho que isso é uma questão que não é uma questão menor hoje. O povo tem acesso às redes, né? Pressiona o pastor que está dizendo que o Bolsonaro está certo, está errado, não está certo. Pressiona o prefeito também, porque o prefeito é um que está sofrendo as consequências na cidade. Na cidade. E a maior parte dos prefeitos e governadores tem se posicionado de forma tentado, ao menos, né? Eu não estou dizendo de todos, mas o que a gente observa é que a maior parte dos prefeitos e dos governadores estão tentando ir para um lado. E o governo federal está tentando ir para o outro. Os prefeitos não estão dizendo vai para a rua, vai trabalhar. A maioria está dizendo, gente, tem que se cuidar, vai ter uma epidemia. Porque são eles que vão lidar com a tragédia, com as pessoas mortas que eles vão ter que enterrar, com as pessoas nos hospitais. Quando não tiver mais leito, é lá na ponta que o desespero vai bater, quando o CRAS se encher, quando as pessoas começarem a se desesperar, né? O pânico vai estar acontecendo no território, como você mesmo disse, né? Então, o prefeito pode pressionar o prefeito, mas assim, quem tem que resolver não é o prefeito. Agora, o prefeito é um poder grande também para nos ajudar a pressionar o governo federal. E o prefeito, a secretária de assistência, eu falei muito isso esses dias com os nossos deputados. Se a gente estivesse lá, qual é a primeira coisa que você faz para tentar saber como chegar nessa população que não está no cadastro único? Ouvir o secretário de assistência social, ouvir o Conselhas, o povo sabe como localizar essas pessoas, né? Então, uma parte dessas pessoas está no ramo, é o cara do mercado que teve que fechar, então, esse conta própria, é o vizinho. Como fazer essa comunicação andar, fora usar só grandes meios de comunicação, mas usar essa rede comunitária que nós temos, os médicos de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, né, o conjunto dos sistemas que a gente tem funcionando. Então, as escolas que sabem onde o povo está. Tem muito esse leve trás que a escola acaba sendo um veículo de informação muito importante, né? Mesmo nesse período que elas estão fechadas. Então, não seria muito efetivo e ágil pagar os 80% que estão já no cadastro, e seria muito viável localizar esses 11 milhões que a gente acha que não está no cadastro e que precisam ser localizados. Tem que localizar, era dizer, entra aqui. Agora, não adianta ficar dizendo, tem que localizar, porque as pessoas não sabem nem aonde entrar, né? Então, essa é uma questão fundamental para a gente... Então, agora é pressão, paga Bolsonaro, hashtag paga Bolsonaro, entrar nas redes, questionar, criticar e pressionar. É panelaço diário. Paga Bolsonaro é panelaço diário. E as pessoas se ajudarem a entender que vai chegando no desespero, você fala, acho que está em razão, tem que voltar a trabalhar. Não pode, você vai estar em perigo, você vai estar botando em perigo o teu pai, tua mãe, o idoso que está em casa. Então, temos que nos cuidar. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão, sobre a questão da merenda escolar.
Eu vou pegar um pouquinho o que você falou lá no começo da tua fala, que vale para avaliação, mas vale para as outras coisas também. Eu não gosto muito de sair determinando lá no governo federal o que cada escola tem que fazer. Até porque as realidades são muito diferentes. Né? Você dizer, a escola vai fazer a comida e as crianças vão comer na escola. Não, gente, talvez essa seja uma saída péssima. Agora, pode ser que num ou no outro lugar seja uma saída. Então, eu também não posso proibir fazer isso. Mas pode ser que tenha algum... Aqui, por exemplo, estamos falando da Inglaterra, mas tudo bem. Aqui na Inglaterra, por exemplo, tem algumas escolas que têm mantido, que estão abertas com pouquíssimas crianças, que são as crianças em situação de risco, que os pais e as mães têm que trabalhar porque estão atendendo em hospitais. Então, as escolas estão funcionando com pouquíssima gente e mantendo as crianças com comida. Mas, assim, é uma exceção. Né? Eu não posso dizer também, aí de repente você tem um tipo de equipamento que tem condições de fazer uma coisa, então eu acho ruim assim, ficar dizendo, está proibido fazer isso ou é obrigado a fazer aquilo outro. Né? Pegar agora, distribuir comida ou não. Eu também acho que o conselho escolar e a prefeitura, porque as realidades também nas prefeituras é muito diferente. Né? Pegar, por exemplo, Brasília. As escolas no plano piloto em Brasília, elas, que são as escolas públicas, as famílias não moram no plano piloto. Então, dizer, elas moram longe. Né? Então, ir buscar comida não é uma escola de bairro, é uma escola de bairro, mas é onde mora, onde a pessoa trabalha. Ou a empregada doméstica trabalha, ou que a pessoa trabalha no comércio, a criança fica na escola, são boas escolas públicas, mas... Quer dizer, você obrigaria a mãe ou o pai, ou o jovenzinho, a sair da sua casa, longe, num bairro distante ou numa outra cidade, se deslocar para Brasília para buscar uma cesta básica na escola. Não funciona. Então, por exemplo, em Brasília, ou pode ser que funcione numa ou outra escola, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho ruim a gente... juntar um monte de deputado e dizer o que cada escola vai fazer. Agora, eu acho que tem que ter uma orientação dizendo este dinheiro da merenda escolar, este dinheiro da alimentação escolar, o povo não gosta de falar merenda, mas eu continuo falando merenda. Esse de recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que era federal e que, como vocês dizem, somado com o dinheiro do Estado, somado com o dinheiro do município, é um bom dinheiro, né, e ele já estava contratado, ele pode ser um elemento fundamental para garantir segurança alimentar dessas famílias. E também para garantir, aonde couber, continuar comprando da agricultura familiar. Tem lugar que não cabe, tem lugar que não vão conseguir fazer. Né? Então, assim, eu fico com receio de dizer, façam isso, essa é a saída, mas também eu acho que não dá para dizer, não dá para fazer. Tem que fazer. Tem escola que tem estoque de comida guardado, tem escola que tem comida contratada, né? E as escolas conhecem a comunidade escolar. Tem escola, inclusive, que pode ser um equipamento de segurança alimentar, porque ele está localizado no centro da comunidade vulnerável e carente. Então, ele pode acabar sendo, com todo cuidado, para que a gente também não exponha o funcionário público da escola, etc., mas é possível criar um mecanismo. Né? Inclusive, não é, Tereza, porque os fornecedores podem mudar a forma de fornecimento. Ao invés de fornecer a granel, fornecer já em kits. Já exatamente, fazer uma mudança. Distribuição de cesta básica. Só a distribuição, só o fluxo de distribuição. E, obviamente, vai ter esses problemas. Escolas que são de passagem, as escolas do plano piloto, elas são escolas de passagem, a gente chama escola de passagem. Elas não são escolas de comunidade do entorno, não é? Aí tem que se ver, há que se ver. Por exemplo, em alguns lugares, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse dinheiro, os prefeitos, os governadores, né? No caso de Brasília não tem prefeito e governador, mas estão pegando o dinheiro e estão depositando no cartão do Bolsa Família. Eu acho que pode ser uma saída. Não dá para dizer que isso está certo ou está errado, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer.
Por quê? Porque são realidades muito diferentes, né? Então, o que eu acho é que esse dinheiro que é para alimentação não pode acabar voltando para os cofres públicos, e a gente não pode perder os estoques que estão na escola, tem coisa, inclusive, que vai estragar. Né? Então, eu não ousaria, o que eu acho que, assim, aquilo que você falou, que vale para avaliação, vale também para não impor uma regra, né, e dar uma orientação. Agora, o que o poder público não pode fazer é assim, cada um faz o que quiser. Não, não é. Qual é a orientação? Né? Tem uma diretriz? Eu acho que a diretriz geral é preservar esse interesse público em garantir a segurança alimentar e garantir essas crianças com acesso a esse alimento que já era um direito dela. Né? Esse eu acho que é o princípio. Qual é a forma de fazer? Eu acho que São Paulo vai ser uma coisa, a cidade de São Paulo vai ser uma, numa cidadezinha pequenininha, no interior, onde tem muita agricultura em fora, no entorno, pode ser outra solução que eles encontrem. Tem lugar que o Conceia funciona, então, tem lugar que o Conceia pode ser que consiga funcionar virtualmente, né, e possa ajudar nesse processo de decisão e de pressão. Né? Então, eu acho que a grande questão é o seguinte, o Estado agora, principalmente o governo federal, mas estados e municípios, né, então, o poder público, ele não pode dizer isso que o governo Bolsonaro está dizendo, que é, ou você morre de vírus ou você morre de fome. Não, o Estado vai ter que proteger a população na área de saúde e do ponto de vista econômico de segurança alimentar, é obrigação dele fazer isso. Né? Então, eu acho que a gente nos resta agora, eu acho que continuar ajudando, tem um processo muito bonito das comunidades na frente a essa ausência, que já seria necessário, né? Tem muita coisa para ser feito. Inclusive, a gente tinha criado mecanismos para que a população de rua recebesse o Bolsa Família. Então, isso já tinha sido criado. Talvez, como você disse, nesse momento, você realmente... E aí, no caso, eles tinham que ter uma referência. Né? Ele mora na rua, mas ele tinha que ter uma referência. Ou era a paróquia, ou era o abrigo que ele tinha, que ele ia, ou o CRAS que ele ia... Agora, nesse momento, não interessa aglomerar a gente na porta de um equipamento público. Né? Então, talvez nesses casos, quem está lidando com essas comunidades tenha que saber como questionar. Agora, eu, por exemplo, levanto, tem algumas coisas que estão sendo feitas em outros lugares do mundo que a gente já tinha que estar fazendo também. Né? Pensando em política de abastecimento, a gente até montou um grupo agora, né, no PT para pensar em abastecimento em grandes centros urbanos para tentar garantir exatamente que esse mercado local, né, que é o mercadinho, a venda, a quitanda, o nome que cada lugar tem um nome, né, ele possa estar recebendo esses produtos, a pequena feira não se desabasteça, né, os CEASAs continuem fornecendo, o atacadão continue fornecendo. É óbvio que é melhor que a população tenha acesso a um alimento saudável, mas nesse momento é importante que a população tenha alimento. Mesmo que ele não seja o melhor de todos, vamos garantir que vamos, de preferência, né? Como arroz, como feijão, tem acesso a uma verdura, tem acesso a uma fruta, mas tem acesso à comida. Então, isso é um grande assunto. Um outro assunto importante é como nós vamos proteger a população sã nessas regiões onde a população vive em grandes aglomerados, como você citou, né? Heliópolis. Você tem uma população de idosos sã, que corre o risco de ser contaminado e, portanto, corre o risco de vida. A gente podia estar deslocando, porque as pessoas estão pensando, como nós vamos montar cama de hospital? Eu pergunto, como nós vamos montar cama para quem está são, gente? Né? Parte dessas famílias, que vive 2, 3 famílias, esses hotéis estão parados, essas pensões estão paradas, esses motéis estão parados, certo? Gente, vamos abrigar parte dessa população. Interessa para esses hotéis receberem um recurso, não pode explorar o Estado, mas estão parados, estão sem fazer faturamento nenhum. Seria uma alternativa, está se fazendo isso em vários países. Vamos pensar nessas alternativas também. Então, tem um conjunto de questões. Eu acho que a primeira agora é garantir comida, mas a gente já tem que estar na ordem do dia, sabendo que a gente tem que estar pressionando para as outras questões também, né? E eu acho que tem um trabalho muito, muito grande pela frente, porque a tragédia só está começando, viu, Sônia? Eu acho que
Nós temos que nos preparar, quem está comprometido com a população vulnerável, população pobre, população de baixa renda, mas tem a população que é vulnerável, extremamente vulnerável. Você tem idosos em abrigo, você tem crianças em abrigo, todos esses correm um risco enorme, né? E você tem aqueles que são trabalhadores, que tinham carteira assinada e que vão cair em situação de vulnerabilidade. Então, nós apresentamos um projeto de lei, só para terminar, nós apresentamos um projeto de lei na segunda-feira passada, né, o Partido dos Trabalhadores, nós estamos negociando com todas as oposições um projeto de lei para que a população que tem carteira assinada receba também um salário do governo federal. Por quê? Porque o pequeno comércio, a pequena indústria, né, eles não têm faturamento. Quem trabalha, se trabalhou muito com a economia popular e solidária, né, se as pessoas não têm faturamento, o micro e pequeno empresário, quem tem uma lojinha, quem tem uma lavanderia, né, se ele mesmo estava bem, né, tinha uma renda razoável, vivia com dignidade, não precisava de nenhuma assistência. Bom, mas agora vai parar tudo. A orientação é que pare. Para parar, o Estado vai ter que pagar um salário também para esse trabalhador. Nós não queremos que demitam ninguém. Então, nós criamos um programa, o nome do programa é super bonito, que é programa Ninguém Demite Ninguém. Exatamente garantindo um salário para quem... O salário, no caso, é diferente, né? A gente fez uma proposta diferente para grande empresa e para pequena e média empresa, né? Micro e pequena empresa, desculpa, a MPE, do Simples, quem ganha até 3 salários mínimos e está no Simples, o governo vai pagar até 100% do salário, certo? E quem ganha mais do que 3 salários mínimos, o governo vai emprestar um dinheiro à taxa de juros zero, com carência muito grande, porque essa empresa, quando voltar, vai voltar com as pernas quebradas, então vai ter que ter um tempo para se recuperar e com um tempo largo para pagar. Por quê? Porque nós queremos que a população fique segura em casa, mas nós queremos que a economia também fique viva, porque nós queremos que o país retome o desenvolvimento quando passar essa tragédia. Então, nós estamos apresentando esse conjunto de propostas. Essa proposta que foi apresentada na segunda-feira é muito boa. O projeto que o governo federal apresentou, que é uma medida provisória, na quarta-feira, é uma tragédia, inclusive porque ele reduz horas de trabalho e reduz o salário, que é um absurdo. Mas nós não queremos que reduza a hora de trabalho, quer dizer, vai ter uma jornada menor, ele vai trabalhar menos tempo? Ele vai se contaminar, gente. As pessoas têm que parar, só não pode parar quem? Quem está trabalhando em áreas essenciais. Os outros têm que parar. A lavanderia tem que fechar, quem vende roupa tem que fechar, e nós temos que criar uma condição para que eles atravessem esse período, né, de 3 meses, 4 meses, se ficar em casa, se tiver isolamento, se tiver distanciamento social, isso vai ter um custo alto, mas se não tiver, o custo vai ser muito maior, inclusive para a economia. Então não tem essa, vai salvar a economia ou vai salvar vidas. Se o coronavírus atingir o Brasil com o potencial que ele atingiu, alguns países, e no caso do Brasil vai ser pior, porque nós temos uma população vulnerável, vivendo de forma aglomerada, né, precária, em grandes centros, sem saneamento, sem condições de ficar todo mundo trancado dentro de casa. Então, a hora que o vírus chegar nessas comunidades, a situação vai ser muito difícil, né? E são esses os trabalhadores. Então, o país vai voltar a ter a economia como? Não tem essa, não existe essa alternativa de morrerem algumas pessoas e a economia ficar bem. Não, a economia vai sofrer e nós vamos salvar vidas, ou as pessoas vão ficar muito doentes, né, e muitas vão morrer, e a economia vai se lascar. Então, o único jeito de salvar a economia, na verdade, é salvando as vidas. É isso que nós temos que fazer, não só por uma questão de justiça, não só por uma questão de direito, mas também pensando na economia, né, no médio e no longo prazo, que a gente vai sair dessa, se depender da força do povo brasileiro, da criatividade, do que a gente está vendo que as pessoas estão fazendo, se reunindo, querendo, né, isso que vocês estão fazendo, se reunindo, pensando o que as escolas podem fazer. É uma coisa maravilhosa. Agora,
Nós temos que continuar pressionando, gente. É uma aberração que está acontecendo no Brasil, desnecessariamente, desnecessariamente. É um crime, não tem outro nome. Né? Então, agradeço aí a oportunidade. Falei bastante, né? Não, acho que foi tão esclarecedor e talvez agora a gente vá ter que tirar as nossas ações de pressão, tá certo? Que possa ser desde panelaços sistemáticos até mesmo o uso das redes sociais. Vamos ver coletivamente, juntar as cabeças para podermos pensar. Isso mesmo. Como E eu fazer. acho que essa ação, em algumas áreas onde a gente tem uma liderança religiosa que tem muita ascendência sobre a comunidade, eles não podem, como alguns pastores têm feito, conclamar a comunidade a voltar a trabalhar. Eu acho que não são todos, mas alguns estão fazendo isso, então a gente tem que estar alerta para isso também, tá, Sônia? Alerto vocês. Então, mais uma vez, super obrigado.